Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, engenheiro eletricista, com especialização em eletrônica, ufólogo, pesquisador bíblico e espiritualista. E hoje vou fazer uma entrevista com uma senhora bastante interessante, é a senhora Alba. Senhora Alba, por gentileza, se apresente. Boa noite, senhor João. Bom dia para quem é de dia e boa tarde para quem é de tarde. Meu nome é Alba Rodrigues. Primeiro, eu quero agradecer a gentileza do convite, né? É um prazer. Nós já nos conhecemos há algum tempo, depois o senhor pode citar sobre. Eu sou Alba Rodrigues, nasci no sul da Amazônia, estou falando de Porto Velho, Rondônia. Tenho ascendência indígena, tenho alguns saberes que no decorrer a gente vai aprofundar e tive contatos também. Talvez por esse é o motivo do convite para essa Sim. entrevista. Eu já conheço a senhora Alba já há bastante tempo, como eu disse, e nós já nos encontramos diversas vezes nos encontros da doutora Gilda Moura, quando eram presenciais. E mesmo agora, quando são através da internet, ela normalmente está presente também. O fato curioso, mais interessante que eu tive com ela, é que ela tinha um chip na garganta e um chip no ouvido. E quando eu colocava aquele meu aparelhinho de detector de chips, acendia direto. Isso foi alguma coisa interessante, né? Porque foi contínuo, não era eventual. Uma hora acontece, uma outra não. Ela conversava, falava, acendia direto. Foi então aí que eu comecei a conhecê-la mais proximamente, né? É, a senhora Alba, a senhora tem um livro, né? Sim, eu tenho. Então, também vou me apresentar formalmente. Eu sou administradora pela Universidade Federal de Rondônia, fiz pós-graduação pelo SENAC em Planejamento Turístico e fiz mestrado em Comunicação pela Escola de Comunicação e Arte da USP e também doutorado, mas esse ainda está caminhando para ser resolvido. Neste caminho dos contatos, né? Sou uma pessoa contatada, é o motivo que teve um divisor de águas em 1999. Então, eu recebi uma orientação, porque tive contatos físicos e metafísicos, para escrever um livro. Então, respondendo a sua pergunta, o meu Sim, livro se chama A Agenda da Transição Planetária Rotas da Missão, aqui porque, está o livro. obrigada, hoje eu não trouxe livro para mostrar, porque eu recebi algumas orientações. Então, eu descobri que em 2002, a partir de 2002, eu estava trabalhando para uma agenda, não terráquea, né? Como eu sempre falo Sim, bom dia, boa tarde, terráqueos, né? Tô até algumas pessoas sim. estão imitando, mas é bacana isso. É isso, eu tenho esse livro foi escrito durante 15 anos, ele é um autorrelato, eu só peguei algumas Sim, experiências que são mais palatáveis, sim, porque para não cair na ideia do extraordinário, do fantástico, mas são experiências que têm data, hora, local, e que tem uma lista de testemunhas no final, só que eu camuflei o nome das pessoas, claro. É um livro que tem tecnologia também, eu privilegiei o uso de QR Code quando nem se falava nisso profundamente como hoje. Esse livro foi lançado em março de 2019, tem algumas coisas aí dentro, e é isso. Tem a é. parte de algumas experiências que eu viajo no tempo que eu relatei no livro. Como foi o primeiro contato da senhora com os nossos parentes distantes? Tá, com os nossos irmãos cósmicos. O Isto. primeiro contato que tenho memória Sim. nos detalhes, eu penso que se tinha algum ser não terráqueo, eu não me recordo. O meu primeiro Ah, contato que eu me recordo foram com inteligências biológicas. Depois eu fui entender que isso que a hum, gente chama de extraterrestre e que compõe o cenário da casuística mundial, através de alguns documentários e filmes,
são robôs biológicos providos de uma inteligência artificial incrível, Ok. né? Mas desprovidos de ânima. E quem me explicou Ah, isso foi o ser que eu tive contato físico, que é de sei. uma consciência de Marte. Então, eu tinha 4 anos de idade quando eu brinquei com esses seres. Que bonito, hein? Normalmente as pessoas, quando têm um contato durante a vida, eles se iniciam nessa fase, 4, 5 até os 7 anos de idade. Depois há um pequeno intervalo de tempo, depois então normalmente se repetem esses contatos. Então, com a senhora também foi exatamente assim, né? A sua mãe e o seu pai foram contactados? A senhora tem essa ciência ou não? Eu não tenho essa ciência. Eu perdi o pai muito cedo, né? Tá, Quando eu estava com 7 anos de idade. E a minha mãe, ela era um pouco reticente, ela também já foi em 2018. Ela era um pouco reticente, mas um hum, dia a gente tinha um hábito, quando eu morava em São Paulo, no sim, apartamento, no mesmo condomínio, não no apartamento dela. Nos últimos sim, anos eu estava com ela. A gente tinha um hábito de deixar bilhetinhos na geladeira. E um dia sei, ela foi à feira e eu quebrei o rádio e eu quis soldar o rádio muito rápido, uma educação rígida. Nossa, minha mãe vai chegar, o rádio está quebrado. E tinha um vizinho que tinha solda. E sim, aí, o que que eu fiz? Eu fui lá sem avisar minha mãe, não deixei bilhetinho. Ela chegou antes de eu voltar, com o rádio sei, soldado. Resumo da ópera, a minha mãe pensou e ela me disse: minha filha foi abduzida. Então, no fundo, a minha mãe não tinha experiência de relatar, ou se teve, nunca me contou, mas ela entendi, tinha consciência, mas não dava o braço a torcer, né? Era mais ou entendi. menos isso que acontecia. Eu fiz essa pergunta porque normalmente quando uma pessoa é abduzida, a sua descendência também é acompanhada pelos nossos, como a senhora chamou de irmãos cósmicos, né? E eles Uhum, fazem um acompanhamento, acho que várias gerações, né? Eu já temos a casa de uhum, alguém de 2 a 3 gerações que estão sendo compartilhadas isso aqui. Uma vez eu estava em Foz do Iguaçu e usei aquele detector de chips num senhor, tinha na perna dele, aí chamou a esposa, tinha, e a filha dele também. Os três estavam chipados. Ou seja, há uma certa acompanhamento familiar nesses casos, né? Tem algum fato curioso que a senhora gostaria de comentar durante esses contatos da senhora? Alguma coisa que tenha sido cômica ou muito importante? A senhora gostaria de fazer algum comentário? cômica tem vários, mas tem um Ah, que é é? absurdamente cômico, né? Tá. Então, ao longo da vida, os contatos foram acontecendo. Eu comecei a Sim, marcar numa agenda, fazia o desenho do disco voador e escrevia sim, a data e hora. Depois isso se extraviou, eu tinha exatamente a cronologia de uns 14 anos até a idade adulta, né? O sim. que aconteceu quando eu era casada, que eu fui passar o carnaval em Delfinópolis. Ó, tô colocando Sim. Delfinópolis no mapa, Tá. mas o pessoal da ufologia sabe, né? Tá bom no microfone, porque eu não sei se tá bom. Sei. O som tá bom? Agora voltou. Deu uma travadinha, mas já está de volta. Tá tudo bem agora. Tá. Então eu vou. O que é para repetir? Não, não precisa, não. Eu vi direitinho. Acho que as pessoas também ouviram direitinho. Ele só deu uma travadinha, mas repete a última parte. Ah, saiu do ar a senhora. Eu tô lhe ouvindo. Ah, mas eu não estou vendo a imagem da senhora. Se a senhora quiser conversar, só. Ah, voltou tudo agora. Pronto. Eu posso te falar? Isso foi automático, porque eu nem toquei o dedo aqui. Mas Ah, enfim, tudo bem. então eu vou repetir. Eu Sim, estava com meu companheiro da época em Delfinópolis, Minas Gerais. E aí a gente ficou hospedado num casarão perto de um centro esportivo. E a gente sim. queria merendar antes de jantar. E aí a senhora falou: olha, aqui na esquina, virando à direita, tem tudo de milho. Bolo de milho, Hum, suco de milho. Eu falei: suco de milho, nossa. E aí a gente foi, disse, mas é muito simples, não tem problema, a gente quer merendar, que era cedo. Tinha acabado o pôr do sol. Era certo.
Deu uma travadinha novamente no som da senhora. Mas... Oi. Voltou, sumiu novamente a imagem. Vamos aguardar voltar aqui a imagem. Ela está muito longe, ela está lá no norte do Brasil. Talvez a internet não seja tão assim estável, né? Pronto, está de volta, senhora Alva. Pode continuar. A senhora falou que ia merendar e tinha, era o pôr do sol. Você vai editar a entrevista? Não, é direto. Sério? Sério? Ao vivo e a cores. Ao vivo agora? Não, não, não. Eu quero dizer que não vai ter a edição. Vai ser completa a entrevista, né? Eu pensei que era editada, me desculpe. Nada, à Sim, vontade. então eu não sei o que está acontecendo. Tá, eu É, vou resumir. tá, Quando eu estava com um copo de suco de milho na mão, sim, passou um OVNI muito baixinho sobre nossas cabeças. certo. Tá me ouvindo? Voltou de novo. Ele cortou, a senhora passou, quando a senhora falou que passou um OVNI sobre a cabeça, a imagem caiu. Sabe que são os ETs aí atuando, não? Tá. O hilário dessa história é que eu deixei a mulher falando sozinha, Ah, coloquei um copo em cima da mesa e saí correndo com o outro, que já estava bebendo, e o meu companheiro correndo atrás de mim. Era uma ladeirinha que já acabava a cidade e não tinha luz. E tinha uma rua para a direita, a gente entrou para a direita e eu falei, eu estou vendo vocês, eu estou vendo vocês. E aí parei no lugar, eu digo, não foge, volta. E aí, tuf, a luz apagou. Ou seja, o que foi que eu depreendi dessa experiência? sim, Calma, serenidade, silêncio, observação, respira, não sai correndo atrás, não grita, não pula, não faz nada disso, não acelera a partícula, não tenha problema cardíaco nem outros, fique zen. Então, eu penso que eles sumiram porque não pode um terráqueo ficar alterado dessa maneira por causa de um contato. É só um essa a minha instantinho, por compreensão. gentileza. Hum. Pronto. Eu vou desligar o meu celular. Pronto. Será que foi isso? Não, não. Foi a minha esposa que resolveu ligar no meio da, da entrevista. Mas está tudo bem. Essa é uma das histórias engraçadas, existem outras, mas Sim, essa tá bom que ela já travou, então é melhor nem ficar contando essas coisas, não. tá bem. Tá ótimo. E quais são as características que a senhora tem hoje, mediúnicas ou de previsão, alguma coisa? A senhora pode nos contar alguma coisa a esse respeito? Claro. Eu, se a Hum, ancestralidade ticuna, aprendi com a minha avó a habilidade de ler o clima e o tempo. E quando certo. se ler o clima e o tempo, pode aparecer fenômenos extremos. E Tá. como a gente está num momento de mudanças climáticas e uma série de alterações, e a própria dinâmica do planeta e da Hum, vida, e alinhamento planetário, uma série de fatores, eles também influenciam física e astrofisicamente no planeta Terra. Só que a gente certo. não é educado desde pequenino para olhar para Certo. isso, né? Hoje em dia as pessoas já falam de chuva, de sol, de sismo, de outros fenômenos. Então, uma coisa é eu ler olhando o céu para a Terra toda, assim, Certo. há 14 anos no Facebook, já com um nível de acerto muito alto. Outra coisa é quando eu olho lá e sei que vai ter alguma algum fenômeno natural Sim. que pode se tornar uma catástrofe, e eu saber, dentro da minha tela mental ou telepática, eu escutar aonde vai ser. Então, eu Ah, penso que isso não é uma habilidade
só ancestral. Isso certo. tem uma componente como se fosse... E eu me botei à disposição desde 2002 para trabalhar nessa área de Certo. dimensão planetária, como se fosse uma ponte entre o antigo, a Terra e Sim, os céus. Vamos dizer entendi. assim, metaforicamente falando. Certo. E aí eu penso que eles entram Tá, e entendi. me orientam. Eles falam tal país, tal cidade. E às vezes é muito complicado para mim, porque aquilo Hum, que pode ser utilidade pública para ajudar a salvar vidas, eu posso, do ponto de vista jurídico, ser mal interpretada sim, como uma pessoa que está promovendo outras coisas na entendi. sociedade. Então, por que, por exemplo, na noite véspera do Cumbre Vieja, do vulcão na ilha de La Palma em 2020, entrar em Hum, erupção, eu não citei. Vai entrar amanhã depois do meio-dia, que eu não podia citar. Eu deixei entendi. nas entrelinhas. Por que que agora, antes do Natal, eu falei dessa catástrofe que aconteceu no litoral norte, infelizmente, essa semana, e Sim, deixo aqui toda a minha solidariedade para os nossos irmãos terráqueos. também. Por que que eu não citei? Vai ser em tal lugar. Porque não posso fazer isso dessa forma contundente. Às vezes eu faço quando é algo menor, Entendi. mas quando é Isso algo é isso. maior, eu tenho que ter muito cuidado, que nem na Turquia também. Eu falei da Turquia, mas não Sim, falei muito da Turquia, mas está tá. registrado. E é importante realmente tomar esses cuidados, porque num determinado momento pode causar um pânico, e esse pânico pode causar outras coisas, e pode as pessoas podem desacreditar, acreditar. Então, acho que, como a senhora falou, pelas entrelinhas é melhor. Às vezes, pessoas que têm algumas coisas assim, escrevem um texto ou um conto, alguma coisa, e fazem previsões. Isso ocorre com previsões muito, muito distantes no tempo, mas quando são como a senhora tem, previsões mais próximas, como o terremoto, como essas chuvas, não daria para fazer isso. Realmente, o procedimento que a senhora toma de falar nas entrelinhas, eu acho adequado. Em primeiro lugar, porque não causa pânico. Em segundo lugar, porque não causa perseguições, né? Isso é muito importante, sim. Mais ou menos. Você falou um ponto importante. Sim, Isso que aconteceu agora, eu li não só antes do Natal, do ano sim, passado, como eu li há um ano atrás. Eu fiz uma entendi. live na beira da praia em Santos e eu tive um ataque cyber Sim, e foi mais de 400 mil visualizações e foi uma coisa cibernética, porque eu até procurei os órgãos, hum, mas o processo para achar o primeiro ID que disparou era muito complicado, então eu entendi. deixei para lá. Mas, assim, eu penso que o meu trabalho como é de alerta, a forma como eu falo sobre os assuntos que são difíceis é amoroso. É do Sim, ponto de vista assim, tenha o seu plano B, eu falo do plano B desde 2014, tenha o seu kit de sobrevivência. São coisas que a gente não está educado. E porque a gente é uma entendi. sociedade que está precisando olhar com respeito para essas questões. As É, crianças no Japão são treinadas, mas aqui existe assim, eu tenho uma amiga, eu vou usar um termo bobo, tá? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, hoje em dia os adultos são tudo mimizento. A gente hum, não pode falar uma coisa séria, que as pessoas já ficam muito ofendidas. É que nem assim, ou entra num estado de sim, psicológico negativo, que não é a intenção. Então podem distorcer uma habilidade, que é um dom, que pode salvar a vida, a uma pessoa que está promovendo coisas ruins para a concordo. sociedade. É E uma, nunca foi essa a minha intenção, nunca foi. Tanto que eu não recebo dinheiro por isso. Eu deixo meu entendi, Pix lá para apoio, porque não tem equipamento nem nada, mas assim, é no Facebook. E um like não entendi, monetiza, não tem fama, não tem holofote, não tem nada disso. É um trabalho voluntário para a humanidade, que é uma entendi. pena que não está em escala. Se tivesse em escala, talvez eu teria salvado vidas na Turquia ou aqui. Mas, Tá, enfim, o senhor fez uma reflexão muito ponderada e eu tenho tentado, sempre quando eu falo sobre leituras, hum, cuidado. Tanto que no dia que eu fiz a Turquia,
eu abaixei a cabeça e falei na live, eu falei assim, tem coisas que eu sei, mas não posso falar. Então, Sim, é esse cuidado amoroso, porque a gente também não pode interferir no karma do planeta, no karma sim, coletivo, no karma de um país. A gente pode buscar o rezo, que é o que eu sempre tenho pedido, o sim, rezo cada um no seu sagrado, mandar luz para esses lugares do nosso coração, ter uma sim, linguagem de amor, de paz, uma linguagem não violenta. Nunca por sim, aquele outro caminho que, infelizmente, está cheio de youtubers sensacionalistas e outras pessoas que, em vez sim. de ajudar a humanidade a É, subir a sua consciência, está prejudicando a cognitividade e é, a psicologia das pessoas. é. E quando as pessoas têm uma intenção, quer dizer, olha, pode ocorrer alguma coisa assim, assim em algum lugar, vamos orar por esse lugar, vamos orar para que não aconteça, mas e que se acontecer, que seja minimizado, nesse sentido, assim. É bem complicado. Por exemplo, eu conheço um senhor que tem contatos mediúnicos, né? E às vezes ele sabe quando uma pessoa vai falecer. Ele soube de uma criança que ia falecer, conhecia muito bem os pais. Ele não chegou nos pais, olha, tome cuidado, sua filha vai morrer. Nada disso, não se pode fazer isso. Ninguém iria acreditar. O que que ele fez? Ele chegou simplesmente e comentou, olha, tudo bem, aconteceu isso com uma pessoa, a pessoa morreu. Vai preparando as pessoas, ó, todo mundo um dia tem que ir, vai preparando as pessoas para esse evento, ao invés de dizer, olha, tal pessoa vai morrer na sua família. Então, prepara aquela pessoa que vai ficar mais sensibilizada, que vai sofrer mais com essa consequência, e trata a pessoa. Porque a pessoa que vai embarcar de qualquer jeito. Não tem jeito. Então, é melhor tratar. É isso mais ou menos que eu pensei, que o trabalho da senhora, nesse sentido, é um trabalho bastante difícil. Porque às vezes a senhora pode conhecer alguma coisa, sabe que vai acontecer, mas tem que tomar um cuidado muito grande na hora de revelar isso. Não pode fazer alarde, não pode fazer uma série de coisas. Tem que sempre, como a senhora falou, pode acontecer, prepare-se, é uma época de chuvas em tal região, cuide-se. Acho isso muito bonito, essa forma de fazer, viu? Acho muito bonita essa forma. Obrigada. Eu sou muito grata dessa habilidade, desse Sim, conhecimento ancestral, mas também dos nossos irmãos que estão. E eles têm me orientado para certos lugares também. tá. Tá? Eu tenho uma curiosidade. Pode Como é falar. que é a tela mental da senhora? Como funciona a tela mental? Vou tentar explicar isso. O que eu Sim, chamo de telemental é, por exemplo, eu posso estar conversando com o senhor aqui agora, sim. e o meu olho, em vez de olhar para fora, é bem difícil explicar isso. Ele olha para Vamos lá. dentro, Certo, e como se eu tivesse uma televisão bem aqui, ó, nessa parte, certo. uma TV, e aí eu vejo fisicamente uma As sequência imagens de. do que está acontecendo É, ou do que vai esse, acontecer. isso eu chamo de tela mental. Agora, é diferente de clarevidência, né? Que é um outro Sim, aspecto. A clarevidência, além do 3D, também já teve esse fenômeno comigo, é olhar para a sim. parede, estar tá conversando, não tem nada a ver, e de repente a parede abrir Hum, e aparecer como se fosse uma TV de plasma e também aparecer tudo aquilo para mim como um entendi. holograma, vamos dizer assim, Certo. mas só eu estou vendo, ninguém está vendo. Tá. E aí eu não considero muito clarevidência isso, porque a gente entraria em outro assunto, que seria acessar o Akasha, que é Sim, um registro que tem registros acásticos no Akasha, cada um fala de um jeito, sim, da natureza, que está na sim. quinta dimensão e não na 3D, que aqui é altura, largura e profundidade. Entendi. Então, seria acessar isso em tempo real, estou acordada, e Certo. conversando, com o olho aberto, lúcida, e ver via a quinta D. É que eu tenho a compreensão que se Entendi. entrelaçam as Entendi. E uma dimensões. curiosidade, além da imagem, a senhora também ouve algum som, não? Ou é somente a imagem? Não, eu escuto tudo. Eu vou falar uma coisa bem absurda. Eu já tive experiências que eu não sei explicar, até gostaria que algum cientista me explicasse isso, de Sim. sentir o cheiro. Sentir o cheiro? Sim. É,
Tá, entendi. Mas e o som? A senhora também ouve, então? Além de ver a imagem, a senhora ouve o som? Sim, não é sempre que eu ouço o som, Tá. mas eu já tive experiências ouvindo o som. Por que Eu, essa pergunta? tudo Ah, bem. Eu tenho também a minha tela mental. Muitas vezes eu fecho ligeiramente os olhos e eu vejo como se fosse numa tela de televisão, parte da minha mente, ocorrendo isso. fatos, passando cidades, florestas, uma série de coisas, né? E fatos em si, né? E algumas vezes eu abro em tela inteira, eu chamo de tela cheia. Não é apenas uma janela, é a tela cheia. Mas Tá. eu não ouço sons, eu ouço mentalmente o significado daquilo. Então, essa é o que eu chamo da minha tela mental. Seria uma televisãozinha que aparece, e às vezes aparece da seguinte maneira: ela aparece uma parte escura, de repente tem um pontinho de luz, ele vai se expandindo, depois desaparece, outro pontinho de luz, e aí começa a aparecer dentro desses pontos de luz, começa então a aparecer essa tela. É dessa forma que se pronuncia para mim. Por isso eu fiz a pergunta para a senhora, por curiosidade, para ver como era isto. Uhum. É, Tá? cada um tem uma habilidade. O seu é muito interessante, já está lá os prêmios, os detalhinhos, Exato. né? É. Então, é isso, eu escuto e vejo colorido. Tem gente que vê tudo em preto e branco, né? Eu tenho momentos em que eu vejo em preto e branco e tem momentos que eu vejo colorido também, Uhum. Tá. tá? Bom, é, mais alguma coisa a senhora gostaria de comentar? Algum fato interessante? Alguma previsão para o futuro? Bem, eu só me lembrei de uma coisa incrível. Sim, Posso dar uma sugestão de exercício para desenvolver essa habilidade de enxergar mais, um pouco mais? É bem simples. pode, claro, por favor. Fique à vontade. Sabe, no final da tarde, tem Sim, uma coisa que parece que está piscando assim. certo, É quando está saindo a luz do sol e está entrando a noite, né? certo. Ou de manhã cedo, ao contrário, quando a Sim. noite está saindo e a luz do sol está chegando. Então tem uma chuva de fótons Fala e um tem pouquinho umas mais brumas. próximo do microfone. Uma chuva de fótons e umas brumas, assim, no Certo, amanhecer e no entardecer. Obrigada. sim. Né? Desculpa. Aí o que acontece? Nesse momento, a gente inala esse ar que é mais cheio de nutrientes, vamos dizer Certo. assim, mas tem um exercício também. No Tá, final da tarde para a noite, você olha para a luz do poste da rua certo. e verifica se você vê auréolas coloridas, tipo Ok, halo que a gente vê ao redor do Sol. certo. Se você ver isso, você já está começando a desenvolver a sua pituitária e a sua pineal para acessar outros olhares, vamos dizer assim. Tá, Então, esse é o exercício simples: olhar a luz do poste que está tá, apagando lá de manhã, que o dia está tá, amanhecendo, tá. ou olhar a luz do poste que acabou de acender no início da Tá. noite Só um e detalhe, só ver queria se. fazer um pequeno comentário. Essa nossa Uhum. gravação tem um limite de 40 minutos. Nós temos mais 5 minutos. Pode Tá. continuar. Bem, mais 5 minutos. Tinha uma outra pergunta que o senhor tinha me feito. Tem tanta coisa para falar. Previsão. Previsão. Bem, quando lancei o livro, nas páginas 29 e 30, eu cito a pandemia. Eu sabia Certo. quantos meses ia ser, mas não podia dizer, só quando Tá, foi se aproximando. Depois tá, eu avisei, em agosto de 2019, numa live na TV da Karen, que nós iríamos para uma quarentena. Em janeiro de 2014, eu avisei que nós iríamos usar máscara. tá. Nós estamos passando por uma transição planetária, que agora é o momento de qualificar muito o que a gente pensa e o que a gente fala. Certo. Porque a gente está saindo de uma idade de ferro para entrar numa idade de ouro. Tá. Então, a gente percebe que as crianças estão chegando muito mais incríveis, com Sim. habilidades incríveis. As crianças E, cristal. sim, tem crianças cristais, diamante e Isso. outras.
essas crianças vão precisar de pessoas que trabalham de amor pela humanidade, seja cada uma no seu sagrado, que trabalham com amor, com a linguagem não violenta. Então, a gente está no momento de zerar algumas questões de frequência e mudar, dar esse pulo quântico. Então, assim, se nós não aprendermos as lições, os extremos climáticos serão cada vez maiores, que isso não entendi. é nenhuma novidade, mas Sim, o que eu digo não seja a palavra previsão, sim, desculpe, mas sugestão é para a tá. gente voltar para o coração, Ok, praticar mais o nosso sagrado, ficar ligada no que está acontecendo na Terra, não incentivar nenhum tipo de violência, fazer certo. muito rezo e se colocar à disposição do ser maior que criou tudo isso, de vida cósmico, para o contato que é eminente. Ótimo. Eu acho que esse contato já está demorando para acontecer, o contato com os nossos parentes distantes, né? Espero que este ano seja feita toda a revelação. O contato é eminente. Então, filminhos, coisinhas que estão falando não é, já é uma educação para o contato. Desenhos infantis. Senhora Alba, eu gostaria que agora, nesses minutos finais, a senhora deixasse a sua palavra final, suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar terráquea. Eu quero agradecer a oportunidade do seu convite, mas Obrigado. principalmente a oportunidade do Criador que me permitiu passar por esse primeiro ciclo de pandemia, né? Não Ok. sei se isso poderia falar essa palavra, Sem mas eu importância. quero agradecer muito, muito, Tá né? bom. Que cada pessoa acorde numa frequência de amor. É isso que eu quero agradecer e deixar de palavra de ouro para mim, para Ok. minha prática interna e para toda a humanidade. Muita gratidão e maior compreensão, porque existe uma ordem cósmica, existe um conselho galáctico. Acredite, tenha fé e um pouco de paciência para compreensão daquilo que você não entende intelectualmente. Ótimo. Senhora Alba, quero agradecer imensamente a presença da senhora. A senhora, para mim, é uma pessoa muito especial, tá? E faço voz que a senhora continue fazendo as suas previsões com todo o cuidado que é necessário na hora de revelá-las, adequado a cada situação, né? E que Deus abençoe a senhora, a mim e a todos os nós aqui. Namastê. Amém. Namastê, que assim E outra seja. coisa, a senhora já está convidada para uma próxima entrevista um pouquinho mais extensa, tá bom? Tá Fique bom, com Deus. obrigada. Tchau. Amém. Tchau.